estamos aqui mais uma vez no Seidcast e é uma honra estar com você, estar com a nossa convidada de hoje para o nosso episódio, o chamado da missão, vivendo a grande comissão. Então, nós já queremos deixar aqui em aberto para você que deseja fazer uma pergunta, deixar um comentário para que essa interação aconteça e faça sentido para todos o Seidcast. Combinado? Hoje, com a nossa diretora, a nossa amada pastora Conceição, carinhosamente Pastora com esse assunto maravilhoso, onde ela vai trazer para nós as suas experiências. Nós vamos descobrir alguns dados importantes sobre missões, obra missionária. O que é isso? Então fica com a gente aí, porque o negócio vai bombar. Seja muito bem-vinda, diretora, pastora Conceição. Muito bom. Então é muito bom estar nesse projeto, né, que a gente sonhou, que é o Seidcast. Tivemos aí já várias pessoas passando por aqui, conversando sobre temas tão relevantes. Verdade. E hoje, esse mês, né, e essa temporada, que nós estamos numa temporada de falar sobre obra missionária. Sim. Então, é um privilégio, porque seminário e obra missionária tem tudo a ver, né? Nós promovemos o seminário, estudamos no seminário, fazemos a educação bíblica acontecer para que seja realizada a obra missionária. Então, muito bom falar sobre esse tema e compartilhar através do Seidcast. Maravilha. Então, eu gostaria, para a gente começar, pastora, diretora, gostaria que você trouxesse para nós, para os nossos ouvintes, para os alunos, para todo o público, quem é a pastora Conceição? Da onde que veio esse chamado? Conta para nós. Legal. Bom, hoje a minha atuação ela é na área de educação. Sim. Então, toda vez que nós falamos da obra missionária, que nós temos que fazer, essa missão tão específica de pregar o Evangelho, nós vamos ter os ministérios, certo, que são as formas de atuarmos no reino de Deus. Eu gosto de fazer essa pergunta, né? O seu ministério é a sua atuação. O que é que você vai fazer em prol da obra de Deus? É o seu ministério. Então, a minha atuação hoje, ela está focada 100% na educação, no seminário. Sim. É legal também explicar que a educação, ela tem um desdobramento. Você tem educação cristã. O que é educação cristã? É a igreja ensinando os novos membros, ensinando os primeiros passos da fé. É a escola bíblica dominical que dá manutenção aos irmãos. Isso é educação cristã. E educação bíblica teológica é o seminário. Então, é o Seid. É o Seid, né? É estudo, é disciplina, é sala de aula, são graduações, são matérias, são disciplinas, carga horária, prova, né? E tudo isso tem que estar focado debaixo de uma coisa muito maior, que é a missão. Então, minha história, eu acho que ela é muito simples, ela não tem muitos leques, né? Desde criança, meus pais me levaram para a igreja, entendi o Evangelho, entendi que Jesus morreu por mim, entendi que eu precisava aceitar Jesus, e aos 14 anos eu entendi que eu precisava fazer algo, né? Foi uma coisa que o Espírito Santo falou comigo. É muito fácil, né? Você aceita Jesus, você é crente, você vai para a igreja e depois vai para o céu. Isso é incrível. E o Espírito Santo falou, e o que é que você vai fazer para mim? Uau. Então aí as coisas começam a clarear e eu acho que a gente vai por esse eixo. A missão. Qual que é a missão? É pregar o Evangelho. Como você vai participar da missão de pregar o Evangelho? Foi quando eu estava no meu primeiro dia de aula no seminário e Deus de uma forma muito clara falou comigo, eu te convido, eu te chamo, e aí vem chamado, né? A missão é pregar o Evangelho. O chamado, que tal você estudar a Bíblia para ser uma professora de Bíblia? Isso foi muito claro, foi no meu primeiro dia de aula no seminário, né? E Deus falou bem assim, o que você acha dessa proposta? De tudo isso que você vai fazer, de passar meses, dias, meses e anos estudando, chegar numa formatura para você se tornar uma professora. Então, uma coisa que tem que ser muito clara, a missão é pregar o Evangelho. Agora, como você vai pregar?
Então nós estamos vendo aqui, né, que a pastora Conceição é a nossa professora, a nossa mestre, né? Está fazendo um doutorado, certo? Verdade. Conta pra nós, entrega tudo, pastora. Não, é muito simples. Eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estudar e tudo que eu puder estudar, eu vou estudar. Só que teve uma época que eu estudava literalmente tudo. Eu estudei coisas que as pessoas falam assim, o que isso tem a ver com você? Eu estudei porque eu gosto de estudar, eu tive a oportunidade de estudar e deu certo, então eu estudei. Só que depois eu fui entendendo, e isso acho que a gente entende no passar dos anos, que nós precisamos ter foco. Então, já que eu entendi que a minha área é ensinar Bíblia, nas últimas décadas eu foquei em estudar Bíblia. Então eu sempre vou estar estudando Bíblia, buscando entender Bíblia, buscando novidades sobre Bíblia, buscando mais material sobre Bíblia, e surgiu essa oportunidade, né? Já havia acontecido assim alguns convites, mas não eram oportunos, e de repente veio esse convite. Eu achei que valia a pena o investimento, a dedicação, o esforço. Um doutorado é muito difícil, são muitas horas de estudo, livros semanais, atividades semanais. Só que eu entendi que para eu cumprir a missão que eu tenho de pregar o Evangelho, através do ministério que Deus me deu, que é na área da educação, o doutorado era mais uma ferramenta. É aquela expressão, né? Afiando as ferramentas e, na verdade, novas ferramentas. Porque o doutorado me levou a ver por outras perspectivas, a entender por outras perspectivas. Estudar, eu acho que não tem fim. Eu acho que não tem limite de falar assim, chega, parou, aprendi tudo. Não existe isso. E ser professor é sensacional, porque ser professor é uma alavanca para você aprender. Eu não consigo repetir a mesma aula que eu preparei para dar o mês atrás, ou no mês que vem eu vou lecionar e eu já vou preparar tudo de novo. E isso gera muita aprendizagem. Então, é muito bom estar envolvido no seminário, é muito bom promover a educação bíblica teológica, promover uma identidade bíblica. Nós como igreja, nós precisamos saber quem nós somos, no que nós cremos, como que nós pregamos. Eu gosto muito dessa expressão, ser biblista. É saber a Bíblia, falar isso está na Bíblia, a Bíblia explica assim, a Bíblia ensina assim. Então eu vou caminhando por esse caminho aí já tem algumas décadas. Que maravilha! E nós, como igreja, como bem disse a nossa pastora, diretora aqui, Conceição, do CEID aqui, na administração, na gestão, é importantíssimo nós estarmos atentos ao tipo de ensino. E quando nós falamos sobre missão, essa obra missionária, qual que é o versículo, a chave bíblica que a senhora pode compartilhar conosco, para que quem esteja nos ouvindo fale assim, cara, é importante, não é só entregar minha vida para Jesus, eu preciso encontrar o meu ministério, eu preciso encontrar o chamado dentro desse propósito aí. Eu diria que todas as pessoas procurassem isso. Eu diria para todos, você tem que fazer essa pergunta para você. Como é que eu vou servir no reino de Deus? Qual é o meu chamado? Tem uma expressão que eu usei no curso de missões. Qual é o grito de socorro que você vai ouvir e vai responder, eis-me aqui? Uau! Olha. Existem várias necessidades. E isso é uma coisa normal. Você vê, todo mundo se envolve com o sertão, com a realidade do sertão brasileiro? Não. Todo mundo vai para a África? Não. Todos têm um chamado para aprender Libras e comunicar Jesus através de Libras? Não. Então, isso de você ouvir esse chamado e falar, eu vou atender essa necessidade. Né? Então, isso é muito importante. A base bíblica, essa base é o best-seller de missões, é quando Jesus dá uma ordem. Jesus está se despedindo dos seus apóstolos, está deixando eles treinados para implantarem a igreja apostólica, e ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando e batizando. Aí é muito importante a gente entender isso, que quando Jesus dá essa ordem,
Nós não vamos entrar aqui nos méritos do grego, porque todo mundo já deve ter escutado alguma discussão aí, qual é o verbo que está ali no grego, qual seria a tradução mais fidedigna a conjugação verbal. O que nós precisamos entender é que Jesus está mandando ir pregar o evangelho, ensinar e batizar. As pessoas reforçam muito isso, o id, né? Vai, prega o evangelho. Só que existe, igual tem esse suporte aqui segurando o microfone, existe um tripé na grande comissão. São 3 pezinhos da ordem de Jesus, que é ensinar, batizar, ensinar, fazer discípulos e batizar. Isso é um processo, Sim. Não é instantâneo. O ensinar é um processo, é uma caminhada, né? Você andar com uma pessoa ensinando a fé e conduzindo essa pessoa a se tornar um cristão, discipulado, né? Até que a pessoa se torne um discipulador. Já me perguntaram, qual que é o limite? Até onde eu sei que você vai ser minha discípula e que a partir de um momento eu não te discipulo mais, você não é mais minha discípula? Quem sabe, né? Alguns dizem que discípulo é para sempre, eu diria, até o dia que você se torne uma discipuladora, você não precisa mais ser discipulada, porque a fila andou. Agora você que vai treinar outros. Sim. E ensinar. Então, quando eu vou pregar o evangelho, não é só eu ir lá e anunciar essa mensagem e tchau. E a continuidade, e o ensinar, e o estruturar a pessoa na fé, e o enraizar, e o fazer discípulo, e firmar a fé. Existem muitas palavras, Lúcia, que as pessoas soltam por aí, né, dando nome. Aí, então é consolidação. Sim. São nomes que as pessoas dão. Mas o que a Bíblia ensina? Que você tem que pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Amo, né? Gosto muito dos conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Em 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda a escritura é inspirada e ele vai usar vários verbos, se eu não me engano 4, explicando a utilidade dessa palavra inspirada. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, pregue o evangelho. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Pregue o evangelho. Então, se a gente for, vamos dizer assim, vamos separar uma base bíblica para a obra missionária, Mateus 28, onde Jesus está, mas todo aquele texto, não é só um versículo, é quando ele começa no 18, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, é Jesus ressurreto. Eu gosto de fazer assim, porque eu imagino Jesus mostrando a mão com as marcas ressurreto. Isso é professora falando. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, é Jesus ressurreto. Portanto, por causa disso, em consequência disso, vão, preguem o evangelho, ensinem, façam discípulos e batizem. Sim. E a conclusão da grande comissão. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se for para separar uma base bíblica para a obra missionária, é essa base. Incrível. E dentro desse contexto, nós podemos dizer que a missão, ela está intrinsecamente ligada na parte teológica. A pessoa precisa ter uma base, como a senhora bem disse, a respeito do ensino. E essa base, ela encontra aqui no CEID, pastor? Muito bom, muito bom. Você vai pregar o quê? O evangelho. E o que é o evangelho? As boas novas. Sim. Que boas novas? Que Jesus veio. Ele é o Filho de Deus, o unigênito, ele encarnou, ele viveu nesse mundo, ele não pecou, ele morreu morte de cruz, ele ressuscitou. Se você pegar essa frase de apresentação da mensagem do Evangelho, você vai ter nela cristologia, teologia, pneumatologia, hamartiologia, do que nós estamos falando? Quando você estuda no seminário, você vai aprender muitas coisas importantes sobre a pregação do Evangelho. Inclusive as matérias de evangelismo, de missões transculturais, das ações, das formas de atuação da igreja, de eclesiologia. Quem é a igreja? Qual é o papel da igreja? Existem algumas coisas que trombam. Por exemplo, se por um acaso você encontrar uma igreja que não tenha nenhuma obra missionária, pode assustar, mas você não encontrou uma igreja. Você encontrou um grupo de amigos ou um lugar legal de estar. Porque a igreja existe para quê?
para anunciar a mensagem do Evangelho. Sim. Né? Então, estudar no seminário é colocar luz, é clarear o entendimento da palavra de Deus, é reforçar verdades bíblicas e às vezes descobrir. Às vezes a pessoa não tem um entendimento pleno de alguma coisa, que se ela estudar a Bíblia, ela vai ter acesso àquela verdade bíblica. Pregar o Evangelho, estudando a Bíblia, você vai descobrir que não existe dom ministerial para pregar o Evangelho, nem existe algum dom extraordinário do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então, olha... Já começou a soltar os segredos, né? Nós estudamos lá quais são os ministérios instituídos por Deus. Nós temos uma lista. Sim. Quais são os dons? Nós temos dons operacionais, os dons espirituais. Sim. Em nenhuma dessas listas vai ter relacionado para pregar o Evangelho, porque a pregação do Evangelho é para todos. A igreja, todo cristão, todo aquele que recebeu a mensagem da cruz, automaticamente ele precisa ser automaticamente um propagador da mensagem do Evangelho. E às vezes isso atrapalha. Se eu falar assim, ó, quem já está aí do segundo ano para frente já pode pregar o Evangelho. Imagina o limite que eu estou colocando, não existe. Sim. Vocês já viram criança pregando o Evangelho? É sensacional. É verdade. A criança chega, fala do amor de Deus, fala se a pessoa quer aceitar Jesus, fala se a pessoa quer ir para o céu ou para o inferno. Sim. E às vezes os adultos começam a ficar constrangidos. Como que a criança pergunta para um adulto se ele quer ir para o céu ou para o inferno? Porque a criança está perguntando o que ela já entendeu. Ela já entendeu que existe céu e inferno. Ela já entendeu que a tomada de decisão nossa vai selar o nosso destino. E se nós adultos ficar pensando assim, não, eu vou estudar, vou formar, vou ter meu curso, depois eu vou pregar, a gente está sendo enganado. Não é assim. Sim. Para ser enviado para a obra missionária, para a pessoa ir para outro país, tem que estudar, tem coisa que tem que estudar. Quando nós falamos da obra missionária, né, ao redor do mundo, você vai ter os aspectos transculturais. Como é que você vai para outro país sem entender a cultura do outro país? Como é que você vai para regiões remotas, onde a cultura daquele país é tão diferente? Recentemente eu citei um exemplo, nós estivemos em Bangladesh visitando as irmãs lá, e é segregado o país. Mulher não vai para reunião misturado mulheres e homens. As reuniões é só de mulheres, as outras reuniões só de homens, um país perseguido. Sim. E lá você tem que cobrir o cabelo, todo o cabelo. Aí quando eu mostro as fotos daquelas pessoas com a cabeça toda embrulhada, né? E as pessoas acham que aquilo é religião. Não é religião, é cultura. As mulheres cristãs têm que passar um pano cobrindo todo o cabelo e embrulhando, porque naquele país a mulher que mostra o cabelo é prostituta. Então, quer dizer, isso é uma coisa que a pessoa só vai aprender indo para uma escola de missões, estudando aspectos transculturais, estudando outras culturas, e a pessoa vai entender, aquele pano na cabeça não é religião, é cultura. Existe uma lista, se nós vamos falarmos disso, né, nós temos uma questão de critérios antropológicos e culturais. Então, é necessário estudar? Lógico que é necessário estudar. E tudo isso, pastora, o nosso ouvinte, ele encontra aqui toda essa preparação para missões transculturais, ele encontra aqui no CEID? Tudo. O CEID tem uma base, Sim. que é o básico. Certo. Ele é muito acessível, porque ele pode ser feito de diferentes maneiras. Ele pode ser feito EAD ou não? Pode ser feito. Pode ser. Hoje nós estamos pluralizando os canais de acesso. Certo. Ele pode ser feito EAD, ele pode ser feito inclusive o nosso EAD, ele vai ser lançado, né, para 2025, porque nós estamos estruturando todos esses cursos. Sim. Nessas modalidades EAD, online, mas ao vivo. Por isso que tem que explicar, porque às vezes quando o pessoal fala online, a pessoa pensa que é EAD. O EAD é uma plataforma com gravações e materiais que a pessoa estuda na plataforma. Sim, e no horário que ela puder, né, assistir. Exatamente. Sim. Ela tem 30 dias para fazer uma disciplina. Ela faz o dia que ela quiser, a hora que ela quiser. Certo. Bem lembrado. O online já é com o professor ao vivo. Essa modalidade ela é incrível. Ela está alcançando todo o Brasil. A pessoa conecta. Nós temos opção segunda, quarta, sexta, sábado de manhã e sábado à tarde. A pessoa conecta e ele vai interagir com o professor ao vivo.
Os cursos estão híbridos. Tem um aluno na sala de aula presencial e tem um aluno online, na plataforma de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Uau. Nós temos alunos de Atlanta, que são comunidades de brasileiros no exterior. Sim. Nós temos uma base na África, porque nós temos vários países na África que falam português. Então, os missionários da África entenderam que precisavam capacitar os africanos para eles desenvolver como pastores. Então, nós temos uma unidade do CEID na África, presencial, Que maravilha! para os africanos estudarem. Sim. E do básico ao bacharel livre até o mestrado. Diga-se de passagem, matrículas estão nos últimos dias para fechar a turma do mestrado 2025. Então é agora, aproveitem, hein, gente? Olha que oportuno! Uma das matérias vai ser Teologia Bíblica da Obra Missionária. Sim. A base bíblica da missão. Vai ser um doutor explicando toda a base bíblica para a obra missionária. Sim. Que aí a gente começa a viajar por toda a Bíblia. Abraão recebeu um chamado, o chamado. Sim. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai fazer o que eu vou te mandar fazer. Então é muito interessante você ir estudando as histórias bíblicas e vendo a base que explica toda a nossa ação missionária. Então o seminário, desde o curso básico, desde um EAD, até o online ao vivo, até o presencial, até um bacharel livre, bacharel em missiologia. Nós temos falado pouco sobre esse bacharel e de vez em quando alguém fala: pastora, tem bacharel em missiologia? Temos bacharel em missiologia, parceria com o nosso centro de treinamento missionário. E o mestrado em ministério. Então, o que nós estamos fazendo, Lúcia? Se alguém parar e falar assim: o que vocês estão fazendo no CEID? Nós queremos estudar Bíblia, que as pessoas conheçam Bíblia para fazer a obra missionária. Sim. É isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas entendam que a missão é pregar o Evangelho. Como você vai pregar? Se você vai ser um pastor, precisa estudar. Precisa ter os conhecimentos mínimos necessários para você ser um pastor de igreja. Certo. Você quer ir para outro país, você tem que ter uma base bíblica. Tanto que no programa missionário, eu estava ouvindo ontem a diretora falando, ela falou: se eu receber um aluno que não tem teologia para estudar o programa, fazer o curso de obra missionária, quando ele terminar o curso de obra missionária, eu vou devolver ele para a igreja mandar ele para o seminário. E aí, como eu estava lá, eu já escrevi, o CEID está com as matrículas abertas. Então, olha só que realidade. A pessoa fez um curso para ir para outro país e a escola onde ela estudou vai falar: agora você vai para o seminário, fazer a base bíblica, para depois ser enviado. Então, o seminário ele é uma base. Sim. Ele é uma base para o cristão, ele é uma base para o pastor, ele é uma base para quem quer sair e cumprir um chamado específico. Então, a missão é pregar o Evangelho. E como você vai pregar, você tem que ouvir de Deus. E para se capacitar, você precisa estar participando de um dos programas bíblicos, teológicos. E eu tenho usado uma expressão, só que as expressões elas são perigosas, porque as pessoas vão mudando as épocas e usando os termos de forma diferente. Eu tenho usado essa expressão: seminário bíblico teológico missional. E essa palavra tem que ser bem entendida. O que quer dizer um seminário para a prática da obra missionária? É um seminário que vai ensinar a Bíblia, é um seminário que vai ensinar teologia para que a pessoa possa cumprir o seu papel na missão de pregar o Evangelho. Maravilha. E quando a gente olha no contexto de sociedade, a sociedade em si, pastora, ela está adoecida. Muitos estão aí na era da depressão, ansiedade, mas quando a gente olha para o nosso contexto igreja, a gente precisa se atentar muito para a questão de espírito de engano. E através do ensino, através da palavra, do aprendizado, da educação, esses enganos caem por terra. Isso é muito importante. Tem que estudar a Bíblia para conhecer a verdade. Sim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não vos amoldeis aos padrões desse mundo. Então veja, o mundo ele está querendo colocar um padrão e quer que você entre dentro desse padrão. É como se o mundo falasse: agora é quadradinho, entra no quadradinho.
Agora o formato do mundo mudou e você tem que... É como se o mundo te pressionasse para você entrar nessa forma e adquirir esse formato. E nós não podemos. Mas como que nós não vamos entrar? Tendo a nossa mente renovada em Cristo Jesus. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ele abre tanto esclarecimento, é o filtro que a pessoa vai usar, né? A Bíblia, ela vai te orientar, ela vai clarear, ela vai tirar dúvidas, ela vai orientar. Quantas vezes a pessoa tem uma dúvida e você fala, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. E a Bíblia é clara. Sim. Não precisa interpretar. É escrito com todas as letras. Conhecer a palavra de Deus é o nosso manual de vida. Lembrando que é a Bíblia que vai nos levar para o céu. É as verdades bíblicas que vão nos levar para o céu. Não é como eu acho. Não é como eu penso ou como eu quero. É como a Bíblia diz. Então, é muito importante, no que você citou, ou em qualquer outro assunto, a Bíblia, ela traz para você o conhecimento da verdade, e essa verdade pode estar bem diferente do molde do mundo. Sim. E nós não podemos aceitar. Exato. Vocês concordam comigo que tem uma repetição? Alguém fala, nós estamos vivendo a época, e alguém coloca uma etiqueta nessa época, e sai todo mundo reproduzindo. Sim. Como a gente absolve muito bem? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, todos vocês vão me entender. Olha como eu vou dizer para vocês. Setembro, existe uma movimentação pela vida. Sim. E é isso que eu quero falar em setembro, eu não quero falar outra coisa. Só que em setembro eu escuto muitas outras coisas. E eu falo, gente, podemos reforçar. Deus, ele traz para a gente vida. Jesus é para nós vida. A palavra de Deus traz vida em abundância. Então, às vezes eu vejo um modelo do mundo que a gente nem sente que ele nos forçou a entrar dentro, a gente já está dentro. Setembro é o setembro pela vida. Setembro é o setembro por uma vida abundante, desfrutar. Deus nos criou para ter uma vida abundante. Será que a gente está conseguindo entender e viver? Então isso é estudar a palavra de Deus. Estudar a Bíblia é você ver o modelo bíblico para a sua vida, para que você efetivamente cumpra a sua missão, pregar o Evangelho. Maravilha. Então, diante desse nosso bate-papo esclarecedor aqui com a nossa pastora, diretora Conceição, você que é novo convertido, cristão já há algum tempo, ou que passa por um discipulado, venha conhecer o CEID, os cursos, e ter essa base. Quando eu ouço a pastora dizer, falar, ela é realmente apaixonada pela Bíblia. E para que nós, como igreja, fiquemos livres de qualquer engano, ou pega um versículo e tira ele daquele contexto, que acontece muito, né, pastora? Você precisa estar realmente embasando o conhecimento, fortalecendo o seu aprendizado na palavra. Então, nós queremos deixar um convite aqui para você, e voltando aqui para a pastora, falando sobre esse chamado, a grande comissão, conta para nós uma experiência sua na obra missionária, no campo, né? Você já teve uma citação que você trouxe para nós de Bangladesh, mas aquele momento que ficou marcado, pastora, dentro dessa obra missionária vivida pela senhora, até agora, né? Porque com certeza vão vir outras. É muito difícil separar experiências. Certo. Mas como nós estamos falando da missão de pregar o Evangelho, eu vou resgatar uma história aqui da missão Renascer, do projeto Biguá. No meu último ano de seminário, eles convidaram quem queria ir para uma viagem missionária, na qual nós íamos evangelizar ribeirinhos, na divisa Brasil-Bolívia. Na época eu era aluna interna, então eu falei, como que eu vou conseguir todo esse dinheiro, né? E eu comecei a chegar nas pessoas e falar, Lúcia, eu vou fazer uma viagem, vou pregar o Evangelho para ribeirinhos, você consegue me ajudar? Foi uma estratégia que Deus me deu. E foi tão incrível que eu consegui todo o dinheiro que eu precisava e ajudei pessoas que não tinham conseguido os recursos. Transbordante, tá vendo? É uma mulher que transborda. Foi muito bom. E eu estive
Quer dizer, eu estou contando para vocês algo bem saudosista, que foi a minha primeira viagem para fazer parte de uma obra missionária. Sim. Eu fui muito determinada com a missão de pregar o Evangelho. Certo. Qual era meu público? Ribeirinhos, pessoas de uma região bem remota, divisa Brasil-Bolívia, através da missão Renascer, do projeto Biguá, que é o nosso amigo pastor Eliel Eugênio de Moraes, pastor da Igreja de Deus, que está lá até hoje nesse projeto. Hoje ele trabalha muito efetivamente com povos indígenas, nativos da região, né? O nosso abraço para ele, então. Pastor Eliel. E o que aconteceu? Agora eu vou viajar para hoje. Nós fizemos um curso Missão na Prática. No curso Missão na Prática, me fizeram uma pergunta. O que falta hoje, recursos ou obreiros? Eu não pensei e respondi, obreiros. Porque quando alguém se dispor a ir cumprir a missão, o recurso vem. E eu lancei um desafio no curso. Eu falei, vamos nos mobilizar e vamos conseguir aqui um recurso para ajudar um missionário que está indo lá para o Marajó. E lancei um desafio assim, cada um que está aqui na turma de alunos, cada um aqui topa dar R$10. R$10 cada um vai dar uma oferta. No meio da aula eu peguei e falei assim, você conhece alguém que você teria coragem de mandar uma mensagem e pedir R$10 para a pessoa? Manda aí. E liguei para o missionário, falei, missionário, eu estou dando aula, apresentei seu projeto e pedi para cada um aqui dar R$10. Você pode consultar seu saldo e contar para a gente quanto entrou? E aí quando foi 9h30 a aula ia acabar, um aluno levantou a mão e falou, professora, a senhora não ia perguntar para o missionário quanto entrou de oferta? E o missionário já estava mandando um monte de carinha chorando, né? Oh. E todos os alunos participaram dessa experiência. Sim. Depois todos fizeram contato com o missionário, ele fez uma EBF lá no Marajó. E ele mandou certinho a listinha de quanto que ele precisava para comprar material para a EBF, para o diesel do barco, colete salva-vidas, lanterna, né? Uhum. E o missionário mandou as carinhas lá chorando que tinha entrado mais de R$4.000 na conta dele. Uau. Gente, a matemática de Deus não fecha. Nós não éramos 100 alunos, R$10 cada um, não passaria, né? Não chegaria nesse valor. Sim. Cada amigo que a gente pediu R$10. E aí foi impressionante. E o que eu tinha respondido no começo da aula? Falta obreiro ou falta recurso? E eu, sem pensar, respondi, falta obreiro, porque o recurso Deus manda. Sim. Então, lembrando dessa foi a primeira viagem que eu fiz na minha vida para pregar o Evangelho. E lembrando do que aconteceu algumas semanas, meses atrás, então nós precisamos de pessoas que aceitem o chamado. Nós precisamos de pessoas que falam, eu vou pregar o Evangelho. E aí você vai orar e vai perguntar, Deus, onde? Sim. Qual é o grito de socorro que eu vou ouvir e vou atender? E isso é você e Deus. E essa aula eu não vou dar. Essa aula eu explico. Sim. Mas é uma coisa que toca seu coração. É. Eu falo de indígena, você não está nem aí. Eu falo do sertão brasileiro, você não mexe. Aí de repente eu toco num assunto, seu coração dá aquela pulsada, o Espírito Santo aperta seu coração e você fala, eu sei onde Deus me quer. O chamado, gente, é uma coisa incrível. Vamos lembrar do irmão André, porque essas viagens todas pelo mundo. Bom, alguém diz assim, viajou para país perseguido, então você não viajou na América, porque na América não tem país perseguido. Aí que vocês se enganam. Colômbia, vizinha do Brasil, nós visitamos as regiões da guerrilha, onde pastores foram mortos por pregar o Evangelho. Irmãos, Lúcia, onde o Evangelho chega, o povo é dignificado. Onde a mensagem do Evangelho chega, uma sociedade muda. Sim. Uma sociedade é restaurada, a política muda, o país muda, o comércio muda. Sim. É incrível, a pessoa enganava. A pessoa ia vender as coisas, ele colocava a mão assim para pesar, para roubar do cliente. Ele se converte, ele coloca o negócio na balança, ainda pega um punhadinho e solta em cima, porque ele entende que a medida tem que ser sacudida e transbordante. E Deus abençoa nisso. Aí a pessoa fala, gente, eu roubava, eu punha uma pedrinha, eu ficava com a mão assim do lado da balança para pesar mais, ou na hora de despejar eu colocava o dedo para segurar um pouco no fundo da lata, e aí pegava a segunda medida e a pessoa não via que metade tinha ficado. Tudo isso passa quando o Evangelho chega. Sim. Aí a pessoa fala, eu coloco a medida lá na balança, ainda pego, jogo um pouquinho em cima, porque eu creio na promessa de Deus. E a pessoa fala, eu nunca prosperei tanto como eu estou prosperando agora. Então, na Amazônia colombiana, nós
temos povos que precisam de ajuda por causa da guerrilha, da perseguição. Sim. No México tem perseguição, regiões que não aceitam a pregação do Evangelho. Então já existe restrição na América. Agora o forte mesmo é o Oriente Médio, a África. Hoje nós estávamos orando pela África. A África tem vários conflitos, alguns de guerra civil, outros de perseguições religiosas. Sim. O Oriente Médio e os países asiáticos são regiões bem diferentes. Uma experiência forte, são muitas, é muito difícil contar uma, mas uma que aconteceu várias vezes, que é você dar uma Bíblia para a pessoa e a pessoa chorar, a pessoa beijar a Bíblia, a pessoa abraçar a Bíblia e falar: é a primeira vez que eu tenho uma Bíblia que é minha, que eu vou levar para minha casa. E isso mexe comigo, porque eu falo: gente, a gente tem coleção de Bíblia, a gente tem Bíblia à vontade, você vai ali algumas quadras, compra a Bíblia que você quiser. Com várias versões, não é cores de capas diferentes, para combinar com a roupa, com a bolsa, com o look. Então a gente tem a Bíblia tão acessível, e aí vem um contraponto. Nós que temos a Bíblia acessível, não lemos. Pois é. E o cristão que não tem Bíblia, o que ele tem, ele decora. Sim. E quando ele ganha uma Bíblia, você ouvia a pessoa falar, né? Eu vou tentar não dormir essa noite, porque eu ganhei minha Bíblia, eu vou chegar em casa e vou querer ler a noite toda. Então você vê o amor pela palavra de Deus. Eu vi uma senhora chorando, agarrada na Bíblia, dizendo, e ela já era uma senhora de idade, e isso me impressionou. Ela falou: é a primeira vez que eu tenho uma Bíblia que vai ser minha, porque as nossas Bíblias são coletivas. Eu fico com a Bíblia um período, depois eu tenho que passar para outra pessoa, então agora eu tenho uma Bíblia que é minha, que vai ficar comigo o tempo todo. Sim. E ela chorando, abraçadinha com a Bíblia. Então essa foi uma experiência que eu vi em muitos lugares. A emoção de uma pessoa ao ganhar a Bíblia. E pensar nisso, nós temos a Bíblia tão acessível. Quando eu falei que eu era professora de Bíblia, um grupo de 7 jovens me cercaram e falaram: a senhora aceitaria passar a noite acordada falando da Bíblia pra gente? Uau! País perseguido. Nós Sim. podemos conseguir para você uma bacia de água para você pôr os pés e uma toalha para você passar no rosto, para você não dormir. Aí eu descobri isso, não sabia disso, que se você colocar seu pé dentro de uma bacia de água, e de vez em quando eles colocam gelo, Sim. passa o sono. Eu não sei que tanto que isso é incômodo, mas passa o sono. E uma toalha para molhar, para quando você começar a querer cochilar, você passar a toalha no rosto e acordar. Porque nós nunca conhecemos uma professora de Bíblia. Então nós precisamos aproveitar você o máximo possível. É fora da nossa realidade. Sim. E hoje nós estamos dentro de um seminário, onde a gente pode estudar manhã, tarde e noite, pode estudar todas as noites, pode estudar no final de semana. Então, eu penso, Lúcia, que a missão de pregar o Evangelho, nós estamos descuidando dela. E estamos descuidando de todo o luxo, de tudo que a gente tem, que é tão acessível, que é tão fácil. Está muito fácil tudo. E eu temo que nós estejamos descuidando disso. Então, o seminário está para ensinar tudo o que for possível sobre a palavra de Deus, para que a missão ande, para que a coisa aconteça, para que as pessoas se envolvam, né? Sim. Se envolvam. E dentro desse temor que a senhora acabou de mencionar, né, para nós, do descuido, o que a gente pode fazer? Interage aqui conosco, você que está ouvindo, deixa aí nos comentários, traga uma solução, vamos trocar ideias e fazer essa construção do despertar. Mas para a senhora que já tem tanto testemunhos, relatos, experiências, o que nós podemos fazer, pastora, para que esse despertar aconteça? Porque nós não podemos ser negligentes. Ontem mesmo, eu conversando com uma pessoa, ela me disse que o pai dela não frequentou a escola, não sabe ler nem escrever, mas a Bíblia ele consegue ler. Então você vê, é o que a senhora trouxe para nós. A Bíblia, ela transmite vida, né? E o desejo do coração desse senhor em ler a Bíblia e conhecer a palavra e ser um testemunho de um milagre, isso é incrível, né? Mas o que a gente pode trazer, compartilhar, para que esse despertar, que o CEID seja também esse ponto de despertar os corações para a importância da Bíblia, do Evangelho, das boas novas? Acho difícil responder
responder essa pergunta. Eu diria que nós deveríamos orar. Orar para que o Espírito Santo toque no coração das pessoas. Sim. Porque quando eu chamo as pessoas para estudar, eu não sei se eu consigo fazer as pessoas entender a importância que é. Eu estou chamando a pessoa para quê? Para conhecer a Bíblia. Eu posso dizer por mim. Nós tivemos um momento juntos na nossa casa e ouvir a senhora falando com tanto amor e tanto carinho da palavra, né, contando ali algumas trajetórias, né, aquele dia na sala da minha casa, eu falei, gente, existe uma paixão aqui pela Bíblia e eu vi nos seus olhos, eu vi nas suas palavras e isso me despertou. E hoje eu estou aqui, né, por conta do convite da senhora. Então, algo já estava acontecendo ali, né? Uma disposição, uma comunhão, uma conversa, né? Oração, o Espírito Santo, né, nos movendo, nos guiando. Tudo isso é importante, mas eu quero deixar aqui registrado que o fato de eu estar aqui, podendo servir de alguma forma, foi porque a senhora me despertou para isso. Sensacional, né? Glória a Deus. Eu acho assim que aí está, nós falamos, nós oramos muito. Eu digo para as pessoas, você é a resposta de oração. A gente orou e falou, Senhor, nós precisamos de pessoas. E tem essa parte que é o Espírito Santo que toca. Eu tenho consciência que muitas pessoas são tocadas pelo Espírito Santo, são inquietadas, convidadas e elas respondem não. Porque a Bíblia tem essas histórias de pessoas que Deus cercou, Deus chamou, Deus sinalizou, a parte de Deus ele fez toda e a pessoa disse não, a pessoa escolheu outro caminho. Então a gente tem que orar muito e convidar as pessoas para de alguma maneira se aproximar do estudo bíblico. E aí se a pessoa falar assim, mas é difícil esse negócio, tem que estudar mesmo, tem prova, tem que ler, mas vem uma paixão no coração que a pessoa fala, são coisas diferentes. Eu não posso dizer que eu só gosto do que é fácil. Eu posso dizer que eu amo estudar a Bíblia e dizer, é difícil, isso precisa de horas de dedicação, a mente precisa abrir, você renunciar, né? É uma renúncia, você fala assim, olha, eu queria muito assistir um filme, mas o tempo que eu tenho para assistir o filme é o mesmo tempo que eu tenho para ler um livro e fazer um trabalho acadêmico. Eu vou ler o livro e fazer um trabalho acadêmico. Então, eu acho que é oração e ficar chamando as pessoas e ver se as pessoas de alguma maneira têm esse contato, têm esse envolvimento, pedir a Deus que uma aula, que a pessoa assista um podcast e escute um assunto e fale, eu vou para o seminário estudar. E seja contagiado com essa paixão. Sim. Eu acho que é um amor pela palavra de Deus. Quantas histórias, né, de pessoas que renunciaram à vida para se dedicar para Deus, né? Então é isso, é uma dedicação mesmo. Eu convidaria as pessoas precisam vir. A gente falou alguma coisa de discipulado, nós fizemos já 2 ou 3 turmas de um curso de discipulado com material do Billy Graham, que é patrocinado pelo Billy Hanks, e nós trouxemos uma coleção de 5 livros. Então, assim, quando as pessoas falam, eu amo discipulado, eu quero aprender discipulado, tem pessoa que vem aqui e fala, eu quero aqueles livros, porque eu quero trabalhar isso. Sim. Então, o seminário é para ser um celeiro de materiais, de temas, de recursos. Hoje nós estamos com um projeto embrionário, mas já começado, que é o inglês com a Bíblia. Então o pessoal tem uma dinâmica, mas a gente tem que ter disciplina. E a Bíblia fala que é certo, é sábio, é prudente, é correto amar disciplina. Todo dia você tem que copiar um versículo da Bíblia em inglês. Então se a pessoa chegar e falar assim, eu quero aprender inglês, beleza, vamos copiar o versículo da Bíblia? Não, copiar o versículo eu não vou não, mas eu vou aprender inglês. São as ferramentas, é uma estratégia de Deus, não é uma ideia empresarial ou uma sacada psicopedagógica, não é uma sacada psicopedagógica, nem um marketing. Nós decidimos, debaixo do Espírito Santo de Deus, nos dedicar a aprender inglês. E nós usamos por modelo uma missionária que não falava inglês no Vietnã e ela precisava ajudar a família dela. Ela era quarta geração de cristãos. O pai tinha sido pastor, o avô tinha sido pastor e o bisavô dela era daquele contexto do Camboja. Uma história incrível. E ela falou, Deus, eu preciso falar inglês para falar com os missionários, como é que eu faço para ajudar minha família e minha igreja? E Deus falou para ela, o Espírito Santo falou no coração dela um texto de Apocalipse,
bem-aventurados os que leem, meditam e memorizam essa palavra. A Esther, vietnamita, começou a copiar todo dia um versículo em inglês. E quando eu a conheci, ela falava inglês fluente. Uau. Então eu trouxe esse projeto da Esther, Sim. esse testemunho verdadeiro da Esther, verídico, que eu conheci pessoalmente e passei para os alunos. Falei, eu conheci uma mulher que ela falava só o idioma do Vietnã. E ela aprendeu inglês fluente, copiando um versículo da Bíblia. E aí eu convido os alunos, o que vocês acham da gente aprender inglês, copiando um versículo da Bíblia por dia, ouvindo a semana toda um louvor em inglês, daqueles que tocam na alma, e assistindo uma pregação sem legenda em inglês. E nós vamos aprender inglês. Já tem muitos conselhos aqui que vocês precisam colocar em prática. E eu tenho aqui um aviso que nós temos pergunta, pastora. Vamos lá. Vamos ver. Como despertar as igrejas brasileiras hoje para a real missão da igreja? Eu respondo, pregações bíblicas. O que vai despertar a igreja para a missão real, verdadeira, do jeito bíblico, pregação bíblica. E temos um exemplo. Na fundação da Igreja de Deus, se você já estudou no seminário, senão você vem estudar a história da nossa denominação, a Igreja de Deus, quando ela começou em Cleveland, Tennessee, a Church of God, houve um momento que eles perceberam que a igreja estava perdendo a visão do eixo central. Acabamos de começar, mas já estamos nos perdendo. O que eles tomaram uma decisão em assembleia solene? Todas as nossas pregações serão voltadas para o texto bíblico e nós vamos fazer pregações que vão ser estudos bíblicos. Que quando acabar a pregação a pessoa fala, olha, eu aprendi tudo isso aqui de Bíblia. Sim. E às vezes a gente tem uma sensação assim, que você escuta uma fala, certo, e você procura o que tinha de Bíblia e você encontra gotinhas de Bíblia na pregação. Pode parecer um pouco forte isso, mas é real. Nós precisamos que as igrejas sejam cheias de pregações bíblicas. E para isso nós precisamos de fortalecer então através do estudo da palavra. Então cai para dentro, venha conhecer o CID, a plataforma, tanto a nossa escola aqui, a sede, quanto as aulas, os cursos ao vivo, porque eu imaginando a senhora falando e os professores ministrando a aula e os alunos de diversas partes do mundo interagindo ao mesmo tempo, né? Mesmo que seja numa sala, um ambiente virtual, mas essa interação é ao vivo, né, pastora? Então, para a gente que está caminhando para o encerramento, né, eu quero deixar a oportunidade aí para a senhora falar o que tiver no coração, porque nós sabemos, né, pastora, que no mês de novembro, a Igreja de Deus, ela traz essa abordagem de uma forma mais enfática. É né? um mês dedicado à obra missionária. Certo. Então, tanto é que a cada podcast, a cada CIDcast, para dar exemplos de como cumprir a missão, nós vamos tentar trazer a maior diversidade possível. Porque quando eu falo o chamado, vai tocar seu coração quando você ouvir alguém falando. Então, nós vamos nos dedicar nisso. Vai ter que ter uma diversidade aí. Para né? fazer, porque eu acho que esse é um mecanismo de acionar essa paixão, essa dedicação, esse envolvimento. Talvez você nunca ouviu que os não ouvintes do Brasil é o público menos evangelizado, porque não tem pessoas que sabem Libras para apresentar Jesus. E isso toca muito nas pessoas. As pessoas, como assim? Aquela pessoa, ela nunca ouviu de Jesus porque nunca alguém chegou com a língua de Libras para apresentar para ela, com o idioma dos sinais. Não, ela não conhece ninguém que conhece Jesus para apresentar a ela com essa linguagem, com essa língua, né? Então, nós vamos intencionalmente tentar falar muito sobre a missão para que isso alcance os corações. Se tiver alguma pergunta que você acha interessante, que nessas últimas palavras minhas eu responda mais alguma pergunta, você que sabe, ou se depois a gente responde pelo chat as perguntas. Sim. E que as pessoas tenham aí contato com os canais nossos de comunicação. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de falar para a pessoa, quer assistir uma aula de cortesia? Porque eu fico buscando uma forma de alcançar as pessoas.
E muitas vezes a pessoa assistindo uma aula de cortesia, ela não vai mais embora. Ela fala, é isso que eu quero. Gente, é uma questão de chamar. Então, vamos pegar aqui, já que a senhora abriu as portas, qual dia e horário que a gente pode receber alguém para essa aula cortesia, pastora? Nós vamos ter que fazer agendamento pela secretaria. Porque nós temos as aulas, por exemplo, vou dar um exemplo. Sim. Segunda-feira nós temos grego. Grego é uma disciplina que não dá para assistir como visitante. Alguma que a pessoa possa assistir como visitante? As matérias bíblicas. Sim. Mas aí tem que agendar. Tem Certo. que agendar porque nosso curso ele é modular. As matérias vão turnando. Então, se a pessoa não agendar, ele pode chegar num dia de prova. Sim. Então, ele não vai conseguir ter uma degustação de uma aula de Bíblia, porque ele Entendi. chegou no dia de prova. Certo. Então, eu recomendaria a pessoa entrar em contato com a secretaria, pode receber o link da aula. Sim. E falar, eu gostaria de uma cortesia aí, assistir uma aula de cortesia. Ótimo. Aí nós vamos olhar lá na planilha quais são as aulas que estão tendo e qual que naquele dia fica oportuno você interagir. Nós temos turmas muito interessantes, que tem aluno de Atlanta, do Norte, do Sul e de Goiás, onde está o seminário. Sim. E quem estiver perto, por favor, venha conhecer o seminário pessoalmente. Sim. Quem estiver na região de Goiânia, no entorno de Goiânia, não deixe de vir, né? Venha conhecer o seminário pessoalmente. Maravilha. Então, está deixado aí o recado ao seu coração para que você desperte realmente para o chamado que o Senhor tem para a sua vida, e você vai ter que se dispor, né, como a pastora bem disse, para ouvir e entender qual que é a chamada, né? O que o coração está latejando ali, o que está inquietando a alma. Então, nós queremos agradecer você pela sua companhia, pela interação que nós tivemos aqui. Se tiver alguma dúvida, perguntas, sugestões, entre em contato com @CID Nacional. Você vai estar falando diretamente aqui conosco na sede. O pessoal vai direcionar você. Nós estamos aqui para servir a comunidade através de educadores espetaculares, como foi a nossa convidada e diretora, a pastora Conceição. Obrigada e até mais. Muito bom, agradecer a todos, Deus abençoe a todos. Seidcast colocando aí mais amor pela palavra de Deus no seu coração.